Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos fazer uma breve reflexão na palavra de Deus e o texto que eu escolhi para esse momento está em Lucas, no capítulo 19. Vamos falar de um texto tão conhecido, a história de Zaqueu, o publicano. A partir do versículo 1 de Lucas 19 está escrito o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Ou melhor, este é filho de Abraão. Esse texto está falando da sede da pessoa de Zaqueu em conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que me chamam a atenção nesse texto é que Jesus, ele era conhecido naqueles tempos, assim como nós podemos ver em várias passagens no Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos. Jesus, por onde ele andava, as multidões o acompanhavam, iam atrás dele, porque elas estavam sedentas da presença de Deus. Outros estavam desesperados atrás de uma cura, de um milagre, e alguns estavam seguindo ele até mesmo por curiosidade e até por causa de alimentos, conforme nós podemos ver em algumas passagens, onde, por exemplo, ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Mas uma coisa que também me chama a atenção aqui é a sede de Zaqueu e a atitude que ele tomou em seguir ao Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, conforme a Bíblia diz aqui, ele era um homem de pequena estatura. E se nós fizermos um estudo aprofundado pelo padrão da estatura dos hebreus naquela época, se a Bíblia está chamando ele de um homem de pequena estatura, provavelmente ele não tinha mais de 1,5 metros. Com certeza era um homem muito pequeno. Vocês se lembram daquela passagem da mulher do fluxo de sangue? Ela teve uma grande dificuldade de enfrentar a multidão, que era o seu obstáculo para chegar até Jesus, mas ela conseguiu chegar. Zaqueu também tinha um obstáculo, e além do obstáculo da multidão, ele tinha a questão da estatura, ele não conseguia enxergar Jesus Cristo. Provavelmente a maioria das pessoas eram maiores que ele, por isso ele não conseguia ver o Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 3, nós vemos a seguinte informação: Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Conforme eu já falei, Jesus já estava muito popular. Aonde ele andava, multidões de pessoas estavam ao redor dele, atrás dele. Então, provavelmente, os boatos sobre Jesus, sobre o que ele fazia, já haviam chegado até os ouvidos de Zaqueu. E ele queria saber, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era
de pequena estatura. Antes de prosseguir nesse texto, eu quero te fazer uma pergunta para que você venha refletir. Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele procurou ver quem era Jesus. E você? Provavelmente você já ouviu falar de Jesus, mas você tem procurado ver a pessoa de Jesus Cristo? Você tem buscado a face do Senhor Jesus Cristo? Você tem encontrado, usado de alguns meios, como por exemplo a palavra de Deus, a oração, até mesmo o jejum, para buscar um relacionamento, um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo? Então vamos avançar aqui no texto. E correndo adiante, Zaqueu subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então nós podemos observar aqui que Zaqueu ele usou de inteligência, ele usou de estratégia. Eu me lembro de um ensino do Senhor Jesus Cristo, no qual ele responde uma pergunta que lhe fizeram. Jesus Cristo, ele nos ensina que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força, ou com todas as nossas forças. Aqui eu vejo 3 níveis de amor, 3 níveis de busca, 3 níveis ou 3 maneiras de uma pessoa demonstrar que ela verdadeiramente ama ao Senhor. Um deles é os seus sentimentos, o outro deles é a sua inteligência para você se utilizar de todos os recursos que você tem, e o outro é a sua força, a sua saúde, a sua condição. Então Jesus nos ensina: ame ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E eu consigo observar esses requisitos aqui no personagem bíblico Zaqueu. Ele ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, então gerou uma certa curiosidade, um certo interesse. Essa curiosidade, esse interesse alcançou um nível tão alto que ele tomou uma atitude. Provavelmente ele maquinou no seu coração, ele planejou: como eu vou ver este homem tão falado aqui entre o povo de Israel. E nós vemos aqui a partir do versículo 4 que ele correu adiante do povo e subiu numa figueira para conseguir ver Jesus. Ele percebeu que com a estatura que ele tinha, ele não conseguiria ver Jesus. Então, ele usou a sua inteligência. Observem que Zaqueu já havia sido afetado nos seus sentimentos, nas suas emoções. Ele quis conhecer Jesus. E depois ele usou a sua inteligência para vencer o obstáculo da multidão e da sua baixa estatura. Então ele resolveu subir em uma árvore que estava em um local que Jesus ia passar. Olha só o que o texto diz. Ele correu adiante e subiu em uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. Então vemos aqui que ele usou também o seu entendimento, a sua inteligência. Ele se colocou numa posição na qual ele poderia ver o Senhor Jesus Cristo. E quanto a você? Mais um ponto aqui para a nossa reflexão e edificação espiritual. Zaqueu se colocou em uma posição que lhe daria condições de ter um contato com Jesus, de ver o Senhor Jesus. E o que você tem feito para ter um contato, para ter um encontro, para ter experiência com o Senhor Jesus? Qual é a posição que você, como cristão, como um filho de Deus, tem se colocado? Agora nós vamos ver aqui, a partir do versículo 5 está escrito: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Antes de continuar o raciocínio, eu estava falando anteriormente: amarás ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Já Zaqueu gerou interesse no seu coração, usou sua inteligência para vencer os obstáculos a fim de ter um encontro com Jesus e também usou as suas forças, porque a Bíblia diz que ele subiu naquela árvore. Ao contrário do que muitos pregam por aí, até eu mesmo acreditava que era assim, já ensinei errado por algum tempo, mas fazendo alguns estudos eu descobri que não era bem assim. Esta figueira brava é um tipo de árvore fácil de se subir, porque ela tem uma copa muito grande e os seus galhos são baixos, chegando até mesmo na altura perto do chão. Então fica fácil de subir nessa árvore, mas essa altura era suficiente para Zaqueu conseguir ver Jesus Cristo. Então, Zaqueu, até o momento, ele aplicou o seu coração, aplicou o seu entendimento e aplicou as suas forças. Isto é um ensino que Deus traz para nós. Vamos usar a nossa alma, as nossas emoções, a nossa inteligência, o nosso entendimento e vamos usar a nossa saúde, as nossas forças para buscar a face do Senhor Jesus. E usando esses recursos, Zaqueu se colocou em uma posição que lhe daria a condição de ver Jesus. E o que ele queria aconteceu. Conforme Jesus falou, aquele que busca, encontra. Zaqueu buscou o Senhor Jesus e ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 está escrito: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Imagine você aí na luta do dia a dia, na dificuldade desse mundo maligno, lutando contra o pecado que combate todos os dias, a todo momento, contra a nossa alma, enfrentando os dias bons e dias maus, dias de ânimo, dias de desânimos, dias de vitória e dias de derrota. Você usando suas estratégias, ouvindo pregações, fazendo estudos bíblicos, participando de campanhas de orações com os irmãos, seja na igreja, seja na sua casa, indo nos montes, fazendo jejuns, fazendo seus devocionais bíblicos diariamente. E de repente o Senhor vem ao seu encontro e se manifesta a você, dirigindo a sua palavra à sua pessoa. Imagine o quão maravilhoso isso é. Isso aconteceu com Zaqueu. Então, no versículo 6 está escrito: E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Isso aqui também me chama a atenção, porque Zaqueu, ele ficou muito alegre com a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas recebeu a grandiosa bênção de Deus de ter ali o seu pedido, o seu desejo atendido, de ver o Senhor Jesus. Ele não apenas viu o Senhor Jesus. Jesus Cristo reconheceu o esforço de Zaqueu e dirigiu sua palavra para Zaqueu. E além disso, ele fez um convite para Zaqueu. Ele falou com Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu estarei em sua casa, eu vou pousar em sua casa. Jesus Cristo, assim como ele fez com Zaqueu, ele quer fazer comigo e quer fazer com você. Ele quer pousar em sua casa, ele quer habitar na sua casa. E eu não me refiro apenas à sua casa física, onde tem paredes. Eu estou falando dentro do seu coração, dentro da sua alma. A palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento que a partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou para nos salvar e perdoar os nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus como uma forma de garantia para o dia da redenção. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em nós. A palavra diz que o Pai e o Filho, eles habitam, eles fazem morada em nós através do seu Espírito Santo, nosso maravilhoso conselheiro.
Então, reflita nisso. Jesus, ele quer habitar em você. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Mas para isso, você precisa amá-lo, você precisa desejá-lo, você precisa usar a sua inteligência para ter estratégias para buscá-lo e usar as suas forças. E o momento vai chegar, porque todo aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate na porta, a porta lhe será aberta. E eu vou continuar aqui a leitura em Lucas 19, no versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam. A multidão viu isto e começou a reclamar, dizendo que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Estamos falando aqui de um povo judeu, uma cultura judaica. Nós vimos no início do texto que Zaqueu, ele não era apenas um publicano, ele era o maioral dos publicanos, ele era chefe dos publicanos, ali no versículo 2, e também ele era rico. O que era o publicano, caso você não saiba? O publicano na nação judaica era considerado um traidor da nação, porque naqueles tempos, nos dias de Jesus, Israel estava debaixo do jugo de Roma, era escravizado pelos romanos, e os romanos contratavam algumas pessoas para trabalhar ali na nação de Israel para cobrar imposto daquele pessoal. E alguns judeus se submetiam a esse emprego. Outros judeus não aceitavam isso e os consideravam como traidores. Eles eram chamados de publicanos. Então, os judeus, por serem altamente religiosos, tão religiosos que eles chegavam a ficar cegos, eles acusavam e criticavam muito as pessoas que cometiam pecado. Ainda mais na altura o tipo de pecado de Zaqueu, que era trair a própria nação, pois os judeus eram patriotas. Então, observem aqui que Zaqueu, ele não era apenas um publicano, ele era um chefe dos publicanos. Então, aquele povo judeu, quando viu Jesus convidar Zaqueu para descer da árvore e disse que ele ia hospedar na casa de Zaqueu, esse povo começou a murmurar. Eles não se conformaram com isso e questionaram que Jesus estava querendo se hospedar na casa de um pecador, porque segundo o costume antigo vindo da lei de Moisés, o judeu ele não podia se associar com os pecadores. E no versículo 8 aqui eu vou continuar a leitura. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Observem aqui que Zaqueu falou para Jesus que ele ia dar aos pobres metade dos seus bens. Zaqueu era um homem rico. Jesus nos fala de um jovem que ele convidou para o seguir. Esse jovem chegou perto de Jesus e disse o seguinte: Senhor, eu tenho obedecido toda a lei de Moisés, eu tenho guardado o sábado, eu tenho cumprido todos os mandamentos, honrado pai e mãe, entre outras coisas. E Jesus falou para ele: só falta uma coisa para você. Venda todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. E a Bíblia diz que esse jovem se entristeceu, virou as costas e foi embora. E Jesus falou que dificilmente um rico herdaria o reino dos céus. E olha aqui no caso de Zaqueu, a alegria de Zaqueu em estar na presença de Jesus foi tão grande que ele abriu mão de seus bens, de suas riquezas, metade de suas riquezas. Ele falou: Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Mas essa alegria não era apenas por causa da presença de Jesus, era por causa da gloriosa manifestação espiritual da essência do ser de Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, ele veio de Deus, ele era o próprio Deus. Jesus ele estava ali concedendo salvação
a Zaqueu. E na presença do Senhor, Zaqueu reconheceu que diante de Deus as coisas materiais não têm valor, as riquezas não são nada. Assim como Paulo também reconheceu a toda a glória que ele tinha aqui na terra, todo o seu status, tudo o que ele havia conquistado como ser humano, e falou que considerava tudo como esterco por causa de Cristo. Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, nós passamos a dar outro significado e outro valor às coisas deste mundo. Devemos ter sim cuidado e zelo e responsabilidade com as coisas dessa terra, mas nada pode ficar acima do nosso amor, temor e respeito pelo Senhor Jesus Cristo. E isso ocorreu com Zaqueu. Ele viu que Jesus era muito mais importante. Ele foi salvo, ele recebeu a salvação. E ele disse que ele daria aos pobres metade dos seus bens. E ele falou também: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir de forma quadriplicada. Vamos lembrar que eles eram judeus, e na lei de Moisés, se não me engano, está em Êxodo capítulo 22, deixa eu só confirmar aqui se é Êxodo capítulo 22 ou capítulo 20. Vai falar sobre restituição, isso mesmo. Está em Êxodo capítulo 22, vai falar sobre a restituição quando uma pessoa roubar alguém. Então, além de restituir, que era o que a lei exigia, ele estava oferecendo também metade dos seus bens para os pobres. E no versículo 9 está escrito: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, Jesus, vendo a atitude de Zaqueu, ele confirmou com suas próprias palavras: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Quando Jesus disse que este também é filho de Abraão, no contexto judaico, eles achavam que as pessoas salvas tinham que ser os descendentes de Abraão. Ele era filho de Abraão, assim como o apóstolo Paulo fala que nós também, pela fé, somos filhos de Abraão. Por isso nós somos salvos. Deus falou com Abraão lá no Antigo Testamento, nos tempos antigos, que ele abençoaria muitas nações através dele. É por isso que Jesus falou que este era filho de Abraão, não apenas por descendência genética, mas por causa da fé em Jesus Cristo. Assim como nós também temos fé nele. E a pessoa salva, conforme já falei anteriormente, ela sabe separar as coisas espirituais das coisas materiais. E no versículo 10, para finalizar, Jesus fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem é uma das nomenclaturas que o Senhor Jesus recebe. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. A comunhão com Deus. Jesus Cristo veio restaurar e restituir a nossa comunhão e intimidade com Deus que Adão perdeu lá no jardim, no Éden. Então a oportunidade está aí disponível para mim e para você. Eu finalizo com a seguinte palavra do Senhor Jesus Cristo: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Em alguma passagem está escrito que Jesus disse também: o reino de Deus é conquistado através da força. Em algumas traduções vai dizer por violência. Então, se você quer conquistar o reino de Deus, faça a sua parte, trabalhe, não fique parado. Use a sua alma, o seu entendimento, a sua inteligência. Use estratégias, use as suas forças para buscar ao Senhor Jesus. Porque aquele que pede, recebe.
aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta, assim como aconteceu na vida de Zaqueu. Creia nessa palavra, porque Deus está de braços abertos e mãos estendidas para te receber e te abençoar e conceder salvação à sua vida. Jesus Cristo falou: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu fico aqui com esta palavra, peço a Deus que Ele venha abençoar a sua vida e que Ele lhe conceda um encontro pessoal e transformador com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.